Fala, Lucas do Bando, fala Fiel, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, meus amigos? Chegamos agora há pouco da Neoquímica Arena, Corinthians 3, Vasco da Gama 0, né? Na fria Neoquímica Arena. Uma partidaça do Corinthians, conseguindo a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, ainda a 4 pontos, né? Somando um ponto do empate contra o Bahia lá em Salvador. Coringão aí venceu por 3-0 a equipe do Vasco da Gama. Antes de a gente falar do jogo, que foi um jogo tranquilo, né? Vamos falar sobre alguns destaques aqui antes, né, pessoal? Teve a caminhada, o Mar Negro, né? Feito pelos Gaviões da Fiel antes da partida. Já coloquei aqui um stories aqui no canal. Deu fazer um videozinho da minha participação lá. Gravei o pessoal lá fazendo a festa, né? Sinalizadora, porra toda, né? Foi da hora pra caramba a caminhada aí dos Gaviões até a Neoquímica Arena, né? Trazendo boas energias pro Coringão, igual a gente fez na caminhada. Foi contra o Velo Clube, eu acho, né? Na primeira partida que foi na Neoquímica Arena pelo Campeonato Paulista, né? Vamos em busca desse campeonato brasileiro, né, pessoal? Enfim, muito da hora, né? E sobre o jogo, tá, pessoal? Duas coisas que eu queria falar. Primeiro, tá? Eu não quero ser o chato aqui, tá ligado? De que nada tá bom, nem nada do tipo, tá ligado? Mas é só uma questão de realismo. A equipe do Vasco da Gama, ela é uma equipe muito fraca, tá ligado? Frágil, uma equipe frágil. É aquele típico time grande que tá com hemorragia, tá ligado, mano? E o Vasco tá assim há anos já, né? O Vasco é um grande time do futebol brasileiro, mas que ele não vive seus melhores momentos aí há cerca de 15 anos, pelo menos, né? E o Vasco, diferente de uma equipe fraca ou time pequeno, o Vasco ele parece que não sabe nem se defender e nem atacar, tá ligado? Por exemplo, se vem jogar um Juventude aqui, sei lá, um Cuiabá, um Goiás da vida, os caras ficam na defesa o jogo todo. E é difícil você entrar na defesa dos caras, né? É difícil você fazer. Você pode até fazer 3-0, mas o primeiro gol demora muito, né? Até você destravar o jogo, né? O Vasco não. O Vasco parece que é muito simples entrar na defesa deles, tá ligado? Eles também não sabem o que fazer com a bola. Enfim, o Corinthians ganhou o jogo dessa forma, né? Com muita tranquilidade, assim como também foi o ano passado, né? O que eu quero dizer com isso? Tô aqui pra denegrir a imagem do Vasco? Não é isso. É que assim, da mesma forma que o Corinthians não perdeu a Sul-Americana porque perdeu pro Huracan em casa, devido a uma série de questões que aquele jogo envolvia, o Corinthians, de repente, não é o super favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro porque ganhou do Vasco, entende? É importante a gente não perder pontos bestas como esse. Hoje o Vasco da Gama é uma equipe frágil e que você tem que devorar no seu campo, né? Mas também não quer dizer que a gente tá, pô, a mil maravilhas, o Corinthians é o melhor time do mundo e tal. Não é assim também. Eu acho que vão ter outros jogos pra gente ver o nível do Corinthians nesse Campeonato Brasileiro. Se dá realmente pra se iludir com algo a mais do que, sei lá, de repente o G4, o G6, né, de Libertadores, né, que é o projeto pelo menos isso, né? Seria interessantíssimo se o Corinthians brigasse pelo título efetivamente, mas a gente não tem essa concepção ainda, né? Tem que ver em partidas mais difíceis, né? Como é que vai ser isso. Outra coisa que eu ia falar, a arbitragem, né, do Daronco, mano, pra quem foi assistir Corinthians e Huracan na quarta-feira, foi quarta-feira, né? E aí você pega no sábado, vem assistir Corinthians e Vasco, eu não sei vocês, mas parece que tava vendo outro esporte, mano. Porque assim, mano, as coisas que não eram apitadas em Corinthians e Huracan e as coisas que são apitadas em Corinthians e Vasco por questão da mudança da arbitragem, mano, é absurdo, mano. É absurdo. Eu acho que a arbitragem brasileira é pior, tá, do que a sul-americana, porque pelo menos parece que a sul-americana deixa as coisas acontecerem. O Daronco, um puta arrombado de merda, né? Não deixa nada acontecer no jogo. Nada, absolutamente nada, sabe? Qualquer coisa é falta. E aí quando ele não dá falta num contato, você fica irritado, porque ele acabou de marcar um bagulho absurdo, e depois tem um lance que você fala, mano, se ele marcou aquela hora, ele ia marcar agora. Aí ele não dá, tá ligado, mano? Eu nem vou entrar aqui nessa primeira parte nos gols anulados, vou falar isso aqui na análise da partida. Mas enfim, cara, que péssima arbitragem brasileira, péssima. A arbitragem de Brasileirão é outra coisa, é outra realidade, tá ligado, mano? Mas enfim, vamos falar do jogo agora. A gente vai entrar nesse âmbito. O Corinthians foi a campanha com a dita cuja equipe titular, com alguns desfalques por lesão, né? Porra, o Hugo Souza tá fora ainda, o Garro tá fora ainda. O Gustavo Henrique teve um problema aí muscular também, ficou fora. Anguilera segue com o mesmo problema na coxa também, que deixou ele fora contra o Huracan, né? Enfim. E aí o Corinthians foi com uma equipe
a melhor que tinha à disposição, né? Inclusive contrariando o próprio Ramon Dias, né? Que ele foi a campo com Coronado e Memphis Depay, né? Enfim. Foi com o Donelli no gol, na lateral direito o Mateuzinho, a dupla de zagueiros contou com Torres e Ramalho. Ramalho, inclusive, foi o capitão da partida. Na lateral esquerda, o Matheus Bidu. O meio-campo foi composto por Ranieri, de primeiro volante. O volante de saída pela direita, o André Carrilho. O volante de saída pela esquerda, o Breno Bidon. O meia, atacante do Ramon Dias, né, que disse que ele não dava para jogar, né, ou seria o Memphis Depay ou o Coronado. Jogou Coronado e no ataque, na posição de origem do Memphis Depay, né, jogou Memphis Depay e o Yuri Alberto fazendo a dupla de ataque, né, pessoal? Sei lá, o próprio Ramon Dias já se contradiz aí nesse segundo jogo, depois das falas polêmicas dele lá, depois da derrota pro Huracan, né, falando que os dois iriam usufruir da mesma posição, né, de engante ali, né, sem o Garro, né, com Coronado ou o Memphis Depay, né. Mas enfim, que bom que ele mudou de ideia aí e fez a decisão mais sábia, né, que é colocar o Coronado de meia, né. Mano, o Corinthians ele acabou com o jogo logo cedo, tá? Começou o jogo e tal, e aí quando o Corinthians deu a bola pro Vasco no primeiro momento, o Corinthians pegou a bola do Vasco de volta, teve um contra-ataque, o Carrilho conseguiu fazer um ótimo lançamento pro Memphis Depay, que deu um passe lindo de peito pro Yuri Alberto, que chegou batendo de perna esquerda e fazendo um golaço, mano. Golaço do Corinthians, golaço do Yuri Alberto. Corinthians 1, Vasco da Gama 0, né? Depois disso, o Corinthians começou a ficar um pouco mais retraído, depois de mais uma roubada de bola, já conseguiu fazer o segundo gol. Eu não lembro se foi o Mateuzinho ou se foi o André Carrilho que roubou a bola, mas eles partem pela meia direita, dá o passe no Yuri Alberto, que dá um passe muito preciso, muito bonito pro Memphis Depay, que domina, ainda toca por cima do goleiro do Vasco da Gama, ainda toca no goleiro e entra, né? Corinthians 2, Vasco da Gama 0. E aí o jogo praticamente já foi encerrado, né? Porque o Corinthians controlou muito bem o resto do primeiro tempo e fomos tranquilos para a segunda etapa. Na segunda etapa, o Ramon Dias fez uma substituição, ele coloca o Martínez no lugar do Carrilho, acredito que seja por manutenção física, né? O Carrilho jogou os últimos jogos aí. O Vasco teve mais posse de bola no segundo tempo, ali rodou mais a bola, mas o Corinthians, assim que teve as oportunidades de fazer o terceiro gol, fez o terceiro gol, né? Numa boa jogada do Matheus Bidu e do Memphis Depay, uma tabelinha entre ambos, né? O Bidu finalizou 3-0 pro Corinthians. Porém, o gol foi impugnado porque acharam uma falta do Matheus Bidu. Na hora eu não achei que foi falta. Aí passou o lance ali, os dois estão correndo, aí o Bidu resvala o joelho dele na perna do zagueiro do Vasco da Gama, que faz um trançapé nele mesmo, cai. Daronco foi lá no VAR e considerou falta. Gol do Corinthians impugnado. Logo na sequência, o Corinthians faz de novo o terceiro gol, né? Que seria o quarto gol do Corinthians. Um esticão pra frente, o Depay divide com o Lucas Piton, o Roberto consegue fazer a jogada de linha, passando a bola na linha de fundo pro Matheus Bidu, se eu não me engano, que vai até a linha de fundo, cruza para trás, o Memphis Depay domina a bola, faz o giro e faz um golaço, né, fazendo o gol do Corinthians. Aí o VAR de novo foi chamado, né? E aí acharam impedimento do Yuri Alberto. Quem divide a bola com o Lucas Piton é o Memphis Depay. O Lucas Piton, ele erra o domínio, dando a bola pro Yuri Alberto, que voltava de posição ilegal. Pelo que eu saiba da regra, né? Ao passo que você tenta fazer uma jogada e você erra e passa para o seu adversário, mesmo que ele esteja impedido, começa uma nova jogada. Entende? Não é como se o Memphis Depay tivesse chutado a bola no Lucas Piton, que ele não tinha domínio da bola e vai pro Yuri Alberto. Aí é diferente. Para mim o juiz errou. Mais uma vez o Daronco errou. Foi no VAR lá e o gol foi impugnado do Memphis Depay, que tinha sido um belo gol, né? Aí depois entra não lembro agora se entra entre um dos gols, mas entra Maicon no lugar do Ranieri e entra o Romero no lugar do Igor Coronado, né? E mais pra frente entra o Héctor Hernandes no lugar do Yuri Alberto. O terceiro gol do Corinthians sai depois de um lançamento. O Memphis Depay divide com o zagueiro do Vasco da Gama, a bola pega no goleiro, pega no jogador do Vasco e entra contra, né? E esse gol valeu. Até o Breno Bidon zoa, né? Eu vi agora, voltando pra casa, eu vi um vídeo dele fazendo assim, né? Tipo, dando gol pro Corinthians, né? Não tinha como impugnar esse gol, porque foi gol contra do Vasco, né? O Memphis Depay tava em condições legais. Corinthians 3, Vasco da Gama 0. Vitória tranquilíssima do Corinthians. A direita ao olé, bagunça da torcida. Enfim, a torcida do Vasco foi embora mais cedo. Foi um chocolate do Coringão pra cima do Vasco da Gama. Volto a repetir. Seja lá quais sejam nossas pretensões para esse Campeonato Brasileiro, infelizmente o Vasco da Gama não é uma equipe que a gente consegue saber em que nível a gente está ainda.
A verdade é que a gente tinha que vencer bem o Vasco por ser uma equipe fraca e venceu. Algumas pessoas tinham desconfiança para esse jogo. Eu particularmente não tinha, porque eu acho a equipe do Vasco muito ruim mesmo, e muito frágil. E a gente passou por cima do Vasco como eu projetava, né? Temos agora um jogo importantíssimo na Copa Sul-Americana contra o América de Cali. Eu acho que esse jogo seria descartado pela comissão técnica caso a gente tivesse vencido o Huracan na estreia da Copa Sul-Americana. Além de não vencer, a gente perdeu, então a gente larga atrás. Eu acho que a comissão técnica do Corinthians vai ter um olhar especial para esse confronto contra o América de Cali na Colômbia, tá? Por que eu digo que eu acho que esse jogo ia ser descartado? Porque seria um jogo difícil, fora de casa, e é na semana do derby contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro na Arena Barueri. Acho que é no sábado o jogo contra a Porcada Imunda, né? Como o Corinthians perdeu pro Huracan, eu acho que as coisas mudam um pouco, certo? Eu acho que é isso. Ramon Dias, cara, meteu o 4-3-1-2 dele, não foi cabeça dura e colocou Igor Coronado para jogar junto com o Memphis Depay. Coisa boa, não possuo reclamações com o Ramon Dias nesse jogo. Donelli fez as intervenções que deveriam ser feitas, né? No final teve uma bola na trave, né, do Vasco, quando estava 3-0 já, uma cabeçada do Veguete. Mas o Donelli foi bem ali quando ele foi requisitado. Não teve nenhuma chance perigosa do Vasco durante o jogo, exceto essa bola na trave aos 98, sei lá, que o jogo foi. O Daronco deu mais 8, né? O Donelli foi bem, mas também não tem muito o que falar dele. Mateuzinho, achei uma partida muito boa do Mateuzinho. Espetacular defensivamente, ofensivamente, gostei muito do Mateuzinho. Torres e Ramalho fizeram boas partidas, conscientes, né? Cortaram as bolas que deveriam ter cortado o Vasco. O Vasco que não ofereceu muito perigo pro Corinthians, né? A zaga inteira não sofreu muito, né? O Matheus Bidu fez um belo jogo. Infelizmente, as jogadas que ele fez um gol e deu uma assistência foram impugnadas, né? Mas o Matheus Bidu, assim como o Mateuzinho, fez um bom jogo, principalmente ofensivamente. O Matheus Bidu, que foi bastante utilizado no segundo tempo, né? Ranieri fez um jogo decente na primeira etapa e na segunda, depois, antes de ser substituído. Carrilho fez um ótimo primeiro tempo magnífico, achei que foi um dos melhores em campo, né? Ele que deu os lançamentos. Eu acho que foi ele que deu o passe pro Yuri dar o passe pro Depay no gol do Depay. Mas foi ele que deu o lançamento pro Memphis ajeitar pro Yuri fazer o gol. Mas uma partida muito boa do Carrilho, que foi substituído ainda na metade do tempo, né? Breno Bidon fez uma partida muito consciente, muito séria, né? Bastante honesta. Boa partida do Breno Bidon. Liderou ali o meio-campo junto com seus colegas de trabalho ali do meio-campo, né? Belo jogo do Breno Bidon. O Igor Coronado, né? Uma galera reclama um pouco do Igor Coronado. Eu achei que ele teve um pouco mais de velocidade esse jogo, ele tava voltando de lesão, né? Eu gostei que ele participou bastante das jogadas. Os lances que ele errou, eu acho que não foi por erro técnico, eu acho que foi por erro de entrosamento, sabe? De encaixar uma acelerada ou uma diminuída de jogo ali para encontrar o Memphis Depay, para encontrar o Yuri, para fazer uma invertida pro Mateuzinho, para trabalhar com o Bidu, às vezes ele caia para direita, às vezes caia para esquerda. Não achei uma boa partida do Igor Coronado tecnicamente. Mas eu não achei que foi porque ele tava mal em campo. Achei que foi falta de entrosamento, tá ligado, mano? Eu acho que tem que forçar no Igor Coronado. Terão 20 jogos sem Rodrigo Garro. O Memphis Depay, ele rende como o segundo atacante do lado do Yuri. Não tem essa de botar ele pra trás. Se você tem a opção de usar o Coronado. É Coronado e Memphis Depay na frente. Tem que continuar repetindo isso. E... Enfim, vou passar o pano pro Coronado hoje, porque eu acho que tem essa questão do entrosamento, certo? Memphis Depay fez uma partida magnífica. Um belo passe pro Yuri Alberto. Um belo gol depois de um passe do Yuri Alberto. Poderia ter feito uma assistência pro Matheus Bidu e poderia ter feito um golaço também. Partida prime aí do Memphis Depay, que fez reclamações depois do jogo. Eu vi já vi a entrevista dele pós-jogo, reclamando da CBF. Não sei se vocês viram. A CBF lançou um ofício que falou que se subir em cima da bola, igual o Memphis fez contra a Porcada, o jogador vai receber cartão amarelo e vai ser cobrado tiro livre indireto. Mano, é uma vergonha, né? Não pode fazer sinalizador no estádio, não pode tirar a camisa, não pode mandar a torcida adversária calar a boca, não pode comemorar no estádio visitante, não pode estar bandeirinha, não pode fazer porra nenhuma, tá ligado, mano? Eu sou de uma geração, pessoal, que gosta de futebol, que começou a gostar de futebol, e eu acho que é uma das últimas gerações que pegou, antes dessa merda que é hoje o futebol, em questão de regras, em questão de mimimi, que era legal, sabe? Essa parte da provocação, essa parte de você irritar o adversário. Pra mim sempre foi muito compreensível, pessoal. Quando o seu time tá vencendo, o seu time precisa entrar no mental do adversário. Faz embaixadinha, chute no vácuo, pedala, sobe em cima da bola. Porra, faz o que quiser, mano. O adversário, ele vai chegar lá,
ele vai agredir o cara que fez isso. Se fosse ao contrário, eu também esperaria isso. Eu esperaria que o adversário fosse tirar uma com a minha cara e eu esperaria que os jogadores do meu time fossem me representar dando uma voadora, dando um carrinho. Vai gerar uma confusão, vai gerar cartões amarelos, vai gerar expulsões, mas a vida é assim. A vida é do jeito que ela é, tá ligado, mano? Mas agora tá tudo uma chatice, tá ligado, mano? E a CBF tirar um tempo pra pôr essa porra de regra, mano, só pode estar de sacanagem, tá ligado, mano? Só pode estar de sacanagem. A gente tem campos lixos no Brasil todo e eles não fazem porra nenhuma. A gente tem uma arbitragem péssima. A gente não sabe usar o VAR, picota o jogo. E aí você se preocupa com a porra de um jogador numa final de campeonato, num derby. Pô, tinha várias condições para aquilo acontecer. Isso não acontece toda vez, tá ligado, mano? Enfim, mais uma vez, mais uma derrota pro futebol em geral, né, pessoal? Bom, falei do Memphis, né? Yuri Alberto, partidaça, um belo gol, uma lindíssima assistência, o passe ali no perfeito. O cara do Vasco tentou dar a vida para tirar a bola, não conseguiu, para você ver como foi um passe perfeito. Golaço do Memphis Depay. Yuri Alberto, mais um grande jogo do Yuri Alberto, o protagonista do time do povo, né? A tropa que entrou, Martins entrou bem, não fez cagada, né? Deu conta do meio campo ali. O Maicon e o Romero não tiveram tanto tempo assim. Idem o Hector Hernandes, não tem muito o que falar deles, né? O Corinthians ganhou com tranquilidade da equipe do Vasco, vai a 4 pontos no Campeonato Brasileiro. Agora o foco é o jogo na Colômbia contra o América de Cali, ver o que acontece, jogar os dados e ver o que acontece. E depois disso, mais uma grande batalha contra o Palmeiras no primeiro clássico do Campeonato Brasileiro para o Timão. É isso, pessoal. Vou ver a coletiva do Ramon Dias e trago para vocês mais um vídeo da análise da coletiva, acho que amanhã, tá bom? E tem vídeo, eu vou fazer também um vídeo também com o Mar Negro, com a caminhada dos Gaviões da Fiel até o estádio pré-partida Corinthians e Vasco da Gama, certo? É isso, pessoal. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e a gente ganhou, caralho. Corinthians 3, Vasco 0. Vai, Corinthians!